começar, então, o nossos encontros com a Senhora Rowley, dos Irmãos Grimm, que foi escrito pela primeira vez em 1812. Quem quiser, eu vou trazer a versão de 1857. Aqui, em geral, eu trago as versões de 1812, que estão, quem quiser saber, as de 1812 estão nesse livro aqui da 34, né, da editora 34. Eu recomendo essa publicação, porque são raras as edições que têm essas versões. Em geral, as edições de Grimm têm a última versão, que é de 1857. E essa de 12 é quando eles recolheram e ainda não interferiram muito nas histórias. Depois, ao longo dos tempos, com o sucesso da publicação e as famílias comprando, os irmãos Grimm foram arrumando um pouco para ficar ao gosto da família tradicional. E aí, essa família tradicional, né, entre aspas e tudo, e aí, assim, mães viraram madrastas, né? Mas, contudo, na questão da senhora Rowley, como vocês vão perceber por todo o caminho que eu vou fazer, a versão de 1857 traz acréscimos, mas os acréscimos, a impressão que eu tenho, e é pura impressão, não é uma certeza, é que eles talvez tenham pego outras versões, porque eles trazem coisas que não são para dar essa arrumada politicamente correta, que em geral eles trazem, mas elementos novos. E esses elementos têm a ver com a deusa que a gente vai trazer hoje, que é a deusa que deu origem à senhora Rowley, que é a Holda. Né? Então, nessa segunda versão, os elementos da Holda estão mais presentes. Então, por isso que eu peguei essa versão de 1857 para abrir o nosso encontro. Então, eu vou trazer a Nossa Senhora Rowley, porque a nossa conversa é sobre os contos de fadas. Depois a gente vai conhecer a Holda, essa deusa teutônica que inspirou a Senhora Rowley e que é uma São Pedro de saias, assim, né? Uma espécie de São Pedro. A gente vai conhecer ela um pouco. A gente vai vendo a Holda, a gente vai vendo que tem umas coisas que eles devem conversar lá, os dois lá no céu, porque os dois são parecidos. A senhora Rowley, ou Dona Flocos de Neve. Houve uma viúva que tinha 2 filhas. Uma delas era muito bonita e trabalhadeira. A outra, feia e preguiçosa. Mas ela gostava muito mais da feia, porque era sua filha verdadeira. Portanto, a outra cumpria fazer todo o trabalho de casa, tal como uma borralheira. Todos os dias, a pobre moça era obrigada a sentar-se junto a um poço existente à margem da estrada real e fiar, até lhe escorrer sangue dos dedos. Certo dia, estando o fuso todo ensanguentado, ela debruçou-se no poço para lavá-lo, mas o fuso, escapando-lhe da mão, caiu dentro d'água e afundou. Chorando desesperadamente, correu a contar à madrasta a sua infelicidade. A madrasta, impiedosa, repreendeu-a asperamente e disse: já que deixaste cair o fuso na água, agora vai pescá-lo. A moça, então, voltou ao poço para saber o que fazer. Tão grande era a sua aflição que pulou dentro dele para procurar o fuso e perdeu os sentidos. Quando voltou a si, encontrou-se num lindo prado, resplandecente de sol e matizado por milhares de flores. Então, pôs-se a caminhar pelo prado. Foi andando, até chegar a um lugar onde havia um forno cheio de pães. Vendo-a, um pão gritou-lhe: tira-me daqui, senão me queimo. Há muito que já estou assado. Sem hesitar, ela pegou na pá que estava ao lado do forno e, um por um, tirou todos os pães. Depois, continuou andando e, em breve, chegou ao pé de uma macieira carregadinha de maçãs. A macieira pediu-lhe: sacode-me, sacode-me, todas as minhas maçãs já estão maduras. Ela sacudiu a árvore até caírem todas as maçãs como uma chuva.
Quando não ficou mais nenhuma, amontoou-as direitinho e prosseguiu o caminho. Finalmente, chegou a uma casinha, dentro da qual viu uma velha espiando. Tinha os dentes tão compridos que ela se assustou e quis fugir. Mas a velha disse: "Por que tem medo, querida menina? Fica comigo. Se te desempenhares bem o do trabalho da casa, tudo correrá bem. Tens apenas de prestar atenção quando arrumar a minha cama. Deves sacudir bem as plumas, até caírem como flocos de neve. Então, nevará na terra. Eu sou a senhora Hole, no mundo, senhora Flocos de Neve." Ouvindo-a falar com tanta bondade, a moça confiou nela e aceitou a proposta, ficando a seu serviço. Executava todo o trabalho com real satisfação da patroa. Quando arrumava a cama, tinha cuidado de sacudir energicamente as plumas, que voavam exatamente como flocos de neve. Portanto, estava bem em companhia da velha. Nunca ouvia uma palavra áspera e todos os dias tinha bons cozidos e bons assados. Ficou bastante tempo com a senhora Hole. Depois, começou a ficar triste. A princípio, não sabia, nem ela mesma, por quê, mas depois compreendeu que eram saudades. Muito embora se encontrasse 1000 vezes melhor ali do que em casa, contudo, desejou voltar. Por fim, acabou dizendo à senhora Hole: "Acho imensa falta da minha casa, e embora esteja perfeitamente bem aqui, sinto que não posso mais continuar. Quero voltar para junto dos meus." "Agrada-me saber que tem saudades de casa", respondeu-lhe a senhora Hole. "E como me serviste com tanta diligência, eu mesma te conduzirei." Pegou-lhe na mão e levou-a diante de um grande portão. O portão abriu-se, e quando a moça ia transpô-lo, que se encontrava justamente no meio, caiu-lhe em cima uma chuva de ouro, e o ouro grudado nela revestiu-a toda. "Bem o mereces", disse a senhora Hole, "porque foste muito prestimosa." A senhora Hole devolveu-lhe também o fuso que havia caído dentro do poço. Depois, o portão tornou a fechar-se e a moça encontrou-se novamente na terra, não muito longe da casa de sua mãe. Correu para lá, e quando entrava no terreiro, o galo, empoleirado do poço, cantou: "Kikiririquiqui! A nossa menina de ouro está novamente aqui!" Entrou em casa e foi para onde estava a madrasta. E como estava coberta de ouro, foi muito bem recebida por ela e pela filha. A moça contou o que lhe havia acontecido. E quando a madrasta soube como havia ganho aquela enorme fortuna, quis que a filha também tivesse igual sorte. Esta foi mandada sentar junto do poço e fiar. Para ensanguentar o fuso, meteu as mãos no espinheiro, ferindo os dedos. Depois, jogou o fuso dentro do poço, saltando em seguida atrás dele. Como a irmã, chegou ao belo prado e percorreu o mesmo caminho. Só que, ao passar perto do forno, quando o pão gritou: "Tira-me daqui! Tira-me daqui, que senão me queimo! Há muito que já estou assado!" Ela, com toda a preguiça, respondeu: "Como se tivesse vontade de sujar-me!" E continuou andando. Depois, chegou ao pé da macieira e esta gritou: "Sacode-me, sacode-me! Minhas maçãs já estão todas maduras." A preguiçosa respondeu: "Era só o que me faltava. Poderia cair-me uma na cabeça." E continuou andando. Quando finalmente chegou à casa da senhora Hole, não se amedrontou, pois já tinha conhecimento dos seus enormes dentes e entrou logo ao seu serviço. No primeiro dia,
Esforçou-se por ser diligente, obedecendo às ordens da senhora Hole. Sacudiu bem a cama e fez tudo o que ela lhe mandava, sempre pensando na quantidade de ouro que ganharia. No dia seguinte, começou a ter preguiça. E no terceiro dia, ainda mais, não querendo daí por diante levantar-se cedo. Não arrumava direito a cama da senhora Hole e não fazia voar as plumas. A senhora Hole aborreceu-se logo e a despediu. A preguiçosa ficou bem contente e contava ganhar a chuva de ouro. A senhora Hole conduziu-a sob o portão, mas caiu-lhe em cima um caldeirão de piche. Isto em pagamento pelos seus serviços, disse-lhe a senhora Hole e fechou o portão. Então, a preguiçosa voltou para casa, completamente coberta de piche. E o galo, empoleirado no poço, quando a viu, cantou: Kikirikiki, kikirikiki, a nossa menina suja está novamente aqui. E o piche ficou para sempre grudado nela, que não conseguiu mais limpar-se durante toda a vida.